noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso. Vamos juntos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos cantar: Reina em mim, sobre toda a terra, tu és o Rei Todo-Poderoso. Você pode cantar essa música com palmas para alegrar. Todos os dias, amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é bom realmente nós declararmos que o Senhor, Ele reina e que possa reinar principalmente em nossas vidas. Antes de nós orarmos para o início do nosso culto, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Verso 12. Nos nossos encontros da semana, os nossos grupos de discipulado e crescimento nos lares, nós temos estudado
sobre algumas questões referentes ao nosso caráter como discípulo de Jesus, principalmente em relação à nossa prática de vida. E essa semana nós falamos um pouquinho justamente sobre a aplicação da palavra de Deus em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação que nós estejamos vivenciando. E o texto que destacamos ali foi justamente esse de Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Para facilitar um pouquinho, eu compartilhei ali, tanto no grupo do qual eu tenho ministrado, quanto também no grupo lá da igreja, esse slide aqui, onde tem um breve resumo do que nós procuramos tratar ali no nosso estudo do GDC. Como a palavra em Hebreus ele diz ali, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quando diz que a palavra de Deus ela é viva, refere-se ao fato de que é Deus quem fala. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ou seja, Deus fala através da sua palavra. E a eficácia dela se refere ao seu propósito, ou seja, ela cumpre com o propósito para o qual ela é enviada, conforme diz o texto de Isaías, que assim como a chuva desce do céu para regar a terra, assim também é a palavra de Deus. Ela produz aquilo para o qual ela foi enviada. E aí eu coloquei algumas referências aqui sobre o que a palavra ela é em nossas vidas e o que ela faz. A palavra é eterna, ela é transformadora, ela traz cura, ela guia e dá direção, é luz na escuridão, ela restaura, ela renova e ela rompe cadeias e fortalezas. Isso apenas algumas coisas, porque sabemos que a palavra de Deus faz muito mais do que isso. E uma das coisas que nós frisamos ali, e eu até coloquei como reflexão, é justamente isso. Qual a importância que a Bíblia tem para a sua vida? Porque se nós pensarmos na questão de importância, se ela realmente é tão importante assim, aí vem uma segunda questão. Qual é a prioridade que ela ocupa no seu dia a dia? Se ela tem importância, então ela tem que ter prioridade. E se ela tem prioridade, como é que eu verifico essa prioridade? Aí vem a terceira questão para você pensar. Quanto tempo você dedica lendo, meditando e estudando na palavra de Deus? Porque, irmão, se a palavra é importante para a sua vida, então ela tem que ser prioridade. Se ela é prioridade, quanto tempo você dedica realmente para ler, meditar e refletir na palavra de Deus? Porque dizer que a palavra é importante, mas eu não dou a prioridade devida, então ela não é importante. E se eu digo que ela é prioridade, mas eu não tiro tempo para ler, refletir e meditar, então ela não é prioridade na minha vida. Então que nós realmente possamos, irmãos, colocar isso em prática, que é o que nós aprendemos nessa semana nos nossos grupos de discipulado. É a aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia. E ela tem aplicação para todas as áreas da nossa vida. Relacionamentos, amizades, namoro, relacionamento conjugal, questões financeiras, problemas com doenças, tudo que você buscar na palavra de Deus, pode ter certeza que você vai encontrar a resposta que você procura. Porque, como nós acabamos de ler, ela é viva e ela é eficaz. É viva porque Deus fala através dela e ela é eficaz porque ela cumpre com o propósito para o qual ela foi enviada. Então pensa nisso, pensa nessas 3 questões. A palavra de Deus é importante para você? Então, se ela é importante, tem que ser prioridade.
E se ela tem prioridade, você tem que analisar qual é o tempo que eu tenho dado realmente ao estudo e à leitura da palavra de Deus na minha vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por mais um culto, ó Deus, onde nós podemos estar aqui, reunidos no teu nome, ó Deus, para juntos te bendizer, ó Deus, e te exaltar. Muito obrigado, Pai, pela semana que o Senhor nos concedeu, e obrigado por esta semana, ó Pai, que se inicia, e nós a iniciamos aqui, ó Deus, neste local de adoração, ó Pai, e celebração, onde juntos, reunidos, ó Pai, nós queremos declarar, ó Deus, toda a nossa dependência do Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai, tenha a liberdade, ó Deus, de agir, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio, nos louvores, nas orações e principalmente, ó Pai, através da ministração da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, esteja tratando conosco e que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos e sensíveis, ó Pai, à voz do Teu Espírito Santo, e os nossos ouvidos atentos àquilo, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, a tratar com as nossas vidas. Nós colocamos o nosso coração diante do Teu altar, ó Deus, reconhecendo a nossa total dependência de Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as muitas vezes em que falhamos, porque, ó Deus, olhamos para as circunstâncias e nos deixamos ser levados pelos nossos sentimentos, que são provindos, ó Pai, de um coração enganoso. Por isso, ó Deus, nós precisamos ser cada dia ensinados na palavra do Senhor. E realmente, ó Deus, estar, ó Pai, meditando, refletindo e estudando essa palavra que, como nós acabamos de ver aqui, ela é viva e ela é eficaz. E como diz o texto, ó Deus, ela é capaz de discernir os pensamentos e as verdadeiras intenções do nosso coração. Nós entregamos, ó Pai, este culto diante de Ti e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez para os irmãos se colocarem em pé. Essa música nós aprendemos domingo passado. Bem perto está o Senhor, que está baseado em Salmo 145. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Então que realmente possamos a cada dia invocar o nome do nosso Senhor Jesus, porque nós somos dependentes dele totalmente, dependentes do nosso Deus. Amém? Bem perto
confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Glórias a esse Deus maravilhoso. Próxima música, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Pai, venha nos cobrir, Senhor, com as tuas mãos, Senhor, com os teus braços, Senhor Jesus.
fizemos aqui essa noite, Senhor, possa ser tão somente para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Pai, recebe, Senhor, o nosso louvor, Senhor, nossa adoração, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque a cada dia o Senhor está conosco, Senhor, porque a cada dia o Senhor está nos amparando, Senhor, porque a cada dia o Senhor está cuidando de nós, Senhor Jesus. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, dependentes do Teu amor, Senhor, dependentes da Tua palavra, Senhor Jesus. Que a cada dia realmente possamos confiar em Ti, Senhor, e descansar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabendo que o Senhor está à frente de todas as coisas e sabendo que o Senhor tem sempre o melhor para nós, Senhor Jesus. Então te peço essa noite, Pai, venha, Senhor Jesus, falar ao nosso coração, continue falando, Senhor, ao nosso coração essa noite, Pai, que possamos estar aqui, Senhor, com o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos abertos, Pai, para ouvir de Ti e da Tua palavra, Senhor Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Glórias a Ti, Senhor. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar neste momento, intercedendo por alguns pedidos que nós temos aqui. Continuar orando pela recuperação do Alan, continuamos orando pela vida do nosso irmão Lúcio. E eu quero colocar aqui, em especial, que nós estejamos levantando um clamor diante de Deus pela vida do Marcelo, da Maria. Já vai para 2 semanas que ele pegou dengue e ele tem tido ali os seus altos e baixos ali em relação à situação. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está muito bem. Essa semana eu estive visitando ele, foi pegar o resultado de um exame e ele estava com as plaquetas bem baixas, estava com 40, irmãos teriam uma ideia, o normal é 400. E aí ele estava com 40, depois subiu para 70 e quando ele pegou o exame estava com 190. Mas ainda assim necessita ali de cuidados e ele tem sentido bastante fraquezas devido aos sintomas. Então nós vamos orar para que Deus esteja intervindo, entrando com providência e realmente ali restaurando a vida do Marcelo. A gente sabe que gera a preocupação no coração, principalmente por conta da família, por conta das crianças. Então, que nós realmente estejamos intercedendo e clamando diante de Deus pela vida do Marcelo. Vamos orar? Coloque isso no seu coração, clame ao Senhor. Se você tem algo também a apresentar, faça isso neste momento. Ó Pai bendito, nós acabamos, ó Deus, de cantar aqui, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos cubra com as Tuas mãos. As Tuas mãos, ó Deus, de poder. Mãos, ó Pai, que sustenta, que fortalece, que restaura e cura. E é por isso, ó Deus, que nós estamos aqui agora, neste momento, como igreja, como família, corpo de Cristo. Colocando, ó Deus, neste momento, diante do Teu altar, a vida do Marcelo, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, as lutas que ele tem passado ali, por conta, ó Pai, de ter adquirido ali, ó Deus, a dengue. Mas pedimos que o Senhor, ó Pai, entre com providência sobre a vida do Teu servo. Que ele seja restaurado, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, ó Pai, visitando ele, ó Deus, e, ó Pai, que ele esteja ali sentindo, ó Deus, o Teu poder, ó Pai, sobre a sua vida e sobre o seu corpo, ó Deus. Tirando, ó Pai, toda essa fraqueza, ó Deus, que ele tem sentido, restaurando e restabelecendo, ó Pai, as plaquetas, ó Deus, e tudo o que é necessário para que, ó Deus, a sua saúde, ó Pai, volte à normalidade, para que ele seja, ó Deus, plenamente restaurado diante do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, por isso entra com a Tua providência sobre essa casa, sobre essa família. Nós colocamos a vida da Maria, ó Deus, a vida, ó Pai, do Matias, da Maria Fernanda, toda a família, ó Pai, diante do Senhor,
Pois sabemos, ó Deus, que o nosso coração, ó Pai, neste momento fica tão pequeno, e nós ficamos, ó Deus, muitas vezes angustiados. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja ali intervindo, ó Pai, e derramando sobre eles, ó Deus, o poder, ó Pai, do Teu Espírito Santo, restaurando, curando, ó Pai, em nome de Jesus. Que ele realmente, ó Deus, seja plenamente restabelecido. Nós clamamos e colocamos isso diante de Ti, crendo, ó Deus, que o Senhor está intervindo e que o Senhor está agindo e cumprindo com o Teu propósito e a Tua vontade, ó Pai, sobre a vida do Teu servo. Que ele possa ter, ó Deus, uma boa noite de descanso, que ele possa acordar plenamente, ó Deus, restaurado na Tua presença. Também, ó Deus, intercedemos pela vida do Alan, pela vida do nosso irmão Lúcio. Somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor, ó Pai, já tem feito, ó Pai, sobre essas vidas. Ó, pedimos que o Senhor continue abençoando. E tantos outros, ó Deus, pedidos que agora estão sendo colocados diante do Teu trono de graça e misericórdia, para que, como diz a Tua palavra, ó Deus, em tempo oportuno, nós sejamos socorridos pelo Senhor. E assim, ó Deus, a nossa fé é fortalecida em Ti, e nós, ó Pai, glorificamos ao Senhor, e o Teu nome é exaltado acima de todas as coisas. Oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 14. Nós vamos aqui dar a sequência da nossa série. Na semana passada, embora eu tenha tratado ali dentro do mesmo contexto que já havia trabalhado, mas dentro de uma outra perspectiva, falando sobre a oração. E aqui nós vamos dar agora continuidade sobre os últimos dias da vida do nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 14, hoje nós vamos ver aqui do verso 43 até o versículo 52. Diz aqui: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Muito bem, irmãos, os eventos que nós vamos trabalhar aqui falam sobre a prisão de Jesus e a fuga ali dos discípulos. E esses eventos da chamada Semana da Paixão de Jesus estão chegando agora ao seu ponto final, sobre o julgamento, a condenação e a crucificação de Jesus Cristo. Mas antes de nós adentrarmos aqui na mensagem, eu quero fazer aqui uma retrospectiva dos fatos que estão acontecendo até aqui. Eu coloquei aqui uma breve linha do tempo falando sobre essa retrospectiva. Na segunda-feira, Jesus ele entrou em Jerusalém triunfante sobre a aclamação ali do povo. Hosana, bendito aquele que vem, né, o filho de Davi. Na terça-feira, Jesus vai retornar ao templo, denunciar ali a corrupção e expulsar os comerciantes e cambistas do templo. Depois, na quarta-feira, Jesus volta a ensinar no templo e vai pregar ali para os seus discípulos o que nós conhecemos como o seu sermão apocalíptico. Na quinta-feira, existe ali a preparação para a celebração da Páscoa.
Já na sexta-feira, lembrando que para o judeu, o dia ele termina ali no pôr do sol, certo? Então já começou ali a sexta-feira, então no final da noite, Jesus e os 11 discípulos restantes, já que Judas tinha saído, deixam Jerusalém e vão então até o jardim chamado Getsêmani, que ficava ali no Monte das Oliveiras. E enquanto Jesus estava ali, em 3 períodos intensos de agonia em oração, os discípulos estavam dormindo. E quando Jesus então termina de orar pela 3ª vez, aparece então Judas e as forças hostis que o acompanhavam e chegam para prender Jesus. Irmãos, do momento em que foi revelado o traidor, até o momento em que Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, finalmente chega, então, Judas. Agora, algo interessante é que os outros discípulos, eles não tinham ainda consciência de que realmente era Judas o traidor. Se você vai aqui para o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 27, diz aqui: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, ou seja, em Judas. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim de que lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, os discípulos, de certa maneira, ainda não tinham percebido qual era o motivo real da saída de Judas ali durante a refeição da Páscoa. Mas, como explica Marcos aqui, imediatamente, enquanto Jesus ainda estava falando, chega então Judas e essa comitiva. Esse momento particular de Jesus com os discípulos é interrompido, então, pela aparição dessa multidão ameaçadora. Irmãos, todos os 4 evangelhos dedicam máxima atenção a este acontecimento, já que ele trata justamente, como o próprio Jesus disse, da entrega do Filho do Homem, conforme já estava anunciado nas Escrituras. E quando você vai lendo cada evangelho que fala deste fato, deste ocorrido, cada um deles revela detalhes deste momento na vida de Jesus e também dos discípulos. Marcos é provavelmente o mais sucinto dele aqui. Mas quando você pega o evangelho de Mateus, você pega o evangelho ali de Lucas, você pega o evangelho de João, então você tem ali os pormenores que aconteceram naquela noite. E apesar da história, como sempre, estar sendo definida e tratar aqui basicamente a respeito de Jesus, ou seja, o que foi feito a ele, como ele reagiu, os atores agora desse acontecimento dramático são trazidos para a frente, nessa seguinte ordem. Primeiro aparece Judas, depois o grupo que veio para prender Jesus, um dos espectadores que corta ali a orelha de um servo do templo, aí depois novamente Jesus e por fim os discípulos. Então esses são os fatos que nós temos aqui acontecendo na vida de Jesus. Agora, o que nós podemos aprender destes fatos narrados para a nossa caminhada espiritual? Pastor, o que nós realmente podemos extrair aqui para a nossa vida, olhando para este acontecimento? Nós vimos que várias pessoas estão envolvidas nos fatos aqui que precedem a cena da prisão de Jesus no Getsêmani. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é justamente a traição de Judas. Do verso 43 até o verso 45 fala isso. Mas antes de nós entrarmos aqui, quando eu estava preparando a mensagem, eu fui procurar algumas coisas a respeito de Judas. Afinal de contas, a gente ouve tanto falar dele como o traidor, mas vamos tentar conhecer um pouquinho quem realmente é Judas. Irmãos,
No dia 9 de abril de 2006, a National Geographic ela anunciou num programa de 2 horas, através ali da sua rede de televisão, um documentário chamado Documentários Especiais. Os resultados das pesquisas em torno de um texto apócrifo, de um evangelho que ficou conhecido como o Evangelho de Judas. Um evangelho que foi escrito ali por volta do século II depois de Cristo, numa seita gnóstica. Esse evangelho trata-se de um evangelho cainita, ou seja, os cainitas eram uma seita gnóstica que no século II eles veneravam Caim e Judas. Só pelas pessoas que eles veneravam dá para ver o tipo de índole que provavelmente eles tinham. E esse novo evangelho passou a ser conhecido então como Evangelho Proibido, porque nele era revelado que Judas Iscariotes não foi um traidor e muito menos um terrível pecador, mas que na verdade ele foi o maior e mais exemplar discípulo que Jesus teve. Isso é o que está escrito dentro desse evangelho, irmãos. Judas não foi um traidor, pelo contrário, ele foi um exemplo. Esse evangelho apresenta uma visão diferente da tradição cristã sobre Judas Iscariotes, que, é claro, retrata Judas como traidor. Porém, este evangelho não trata dessa maneira, mas traz Judas como alguém que foi escolhido por Jesus para desempenhar um papel importante dentro do plano da salvação. Pastor, por que o senhor está trazendo isso? Porque muitas pessoas, por não conhecerem a verdade, acreditam nessas coisas. São levadas por essas coisas porque eles têm os seus argumentos e têm a sua lógica. Quando você começa a ler, você começa a olhar, você fala, peraí, acho que tem uma lógica aqui no que eles estão dizendo. E aí você então, levado e enganado por isso. Só para os irmãos terem uma ideia, eu tirei aqui uma frase que é colocada dentro desse evangelho, chamado Evangelho de Judas, onde Jesus está ali tendo uma conversa com os discípulos, e aí ele fala diretamente para Judas. Pode voltar no anterior. Afasta-te dos outros, e eu te revelarei os mistérios desse reino. Tu tens a possibilidade de chegar a esse reino, mas passarás grande sofrimento. Do contrário, algum outro terá que cumprir tua tarefa para que os 12 possam voltar a ser um com o seu Deus. Isso é o que está dentro desse evangelho. É como se Jesus tivesse chamado Judas à parte, dizendo assim, olha, eu tenho algo para te falar aqui que os outros não podem saber. É especial só para você, porque você foi escolhido para isso. Irmãos, nesse evangelho de Judas, ele é retratado como o discípulo mais próximo de Jesus e aquele que compreendeu melhor os ensinamentos secretos do seu mestre. É descrito como aquele que entrega Jesus não por traição, mas sim por obediência às instruções de Jesus, a fim de cumprir o plano divino de redenção. Agora, amados, quando você olha dessa forma, você vai dizer assim, pastor, parece ter lógica o que esse evangelho está dizendo, mas ele contraria totalmente a palavra de Deus. Ele contraria totalmente o que o próprio Jesus disse a respeito de Judas. Se você volta aqui para o verso 21 do capítulo 14 aqui de Marcos, diz aqui, olha, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então veja que o próprio Jesus já mostra a condenação daquele que haveria de o trair. Então não podemos acreditar nesses tipos de mentiras que são propagadas e muitas vezes afirmadas por aí. Judas, ele foi sim um discípulo, mas não o melhor. Ele foi o pior exemplo de pessoa que teve.
Porque, irmãos, ele passou 3 anos diretos com Jesus. Comendo, dormindo, ministrando com Jesus, ouvindo Jesus, e ainda assim, por causa de suas expectativas terrenas e por causa da sua ganância pessoal, ele traiu Jesus. Lembre-se, Judas, ele era aquele que tinha a bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro dos discípulos. Só que o Evangelho de João vai dizer que Judas, quando aquela mulher, ela quebrou aquele perfume caríssimo para ungir a Jesus, o primeiro a se levantar para falar que aquilo era um desperdício que deveria ser dado aos pobres foi Judas. Mas ele não fez isso porque ele estava ali olhando para aquela situação e pensando realmente nos pobres. O texto vai dizer claramente que ele fala isso porque era ele quem tirava e roubava o dinheiro. Ele pegava parte do dinheiro para ele. Então Judas, na verdade, nunca foi um exemplo realmente de um discípulo de Cristo, mas sim um péssimo exemplo. E Judas, irmãos, teve todas as oportunidades. Ele estava perto de Jesus. Ele estava ouvindo Jesus. Ele até conversava com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus não teve espaço no seu coração. Irmãos, isso nos serve como uma advertência para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, ele toma como exemplo a história do povo de Israel e diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Em uma outra carta, Paulo vai dizer que tudo o que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Os maus exemplos que temos na Bíblia são exemplos que não devemos seguir, seja do povo de Israel e principalmente aqui no caso de Judas. E o autor aos Hebreus nos traz essa advertência. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Precisamos estar constantemente vigiando o nosso coração. Eu tenho frisado aqui, talvez essas últimas mensagens esteja sendo uma reprise das mensagens anteriores, onde eu tenho repetido sempre a mesma coisa, porque os fatos aqui falam exatamente sobre isso. E sempre que a Bíblia ela procura trazer ênfase sobre alguma coisa, é porque ela está nos alertando e dizendo: tome cuidado com isso. Preste atenção nisso. Então não é diferente, irmãos, o fato de nós estarmos aqui vendo novamente sobre a vida deste homem, que teve todas as oportunidades, mas infelizmente deixou-se ser levado pelo seu coração, endurecido pelo pecado. Agora, como foi que Judas traiu Jesus? Judas traiu Jesus com um beijo, que ficou conhecido como o beijo da morte. Amados, Judas, ele era um dos 12 escolhidos por Jesus. Ele testemunhou os ensinamentos e milagres de Jesus. Ele foi amado, sim, por Jesus. Ele teve comunhão ali com o Mestre. Só que apesar disso, Judas sucumbiu
ao pecado da avareza, permitindo então que o diabo entrasse na sua vida. Judas, ele usa aqui um símbolo de respeito, um símbolo de amizade, um símbolo do amor para atrair o Filho de Deus. Durante a ceia, quando Jesus ele começa a falar do traidor, quando ele diz, olha, há aqui em nosso meio alguém que vai me trair, todos os discípulos começam a perguntar para Jesus, por um acaso sou eu, Senhor? Todos os discípulos, exceto Judas. Judas, ele não diz, por um acaso sou eu, Senhor. Judas vai dizer, por um acaso sou eu, mestre? Todos os outros reconheceram Jesus como Senhor. Porém, Judas foi o único que, ao invés de chamá-lo de Senhor, o chamou de um simples professor. Mestre, por um acaso sou eu? Entre as várias maneiras em que um beijo poderia ser dado nas mãos, ou até mesmo nos pés, ou na roupa, Judas escolheu beijar Jesus no rosto. Um ato que simboliza amizade e afeto mútuo. Amados, o fato de que Judas traiu o Senhor, através de uma ação que normalmente expressaria devoção e amor, revela exatamente as profundezas desprezíveis da sua hipocrisia e traição. Judas, ele até prolongou a sua dramática demonstração de falsa afeição por Jesus, durante um tempo suficiente para que os soldados pudessem identificá-lo. E mesmo depois de saber da condenação de Jesus, ainda assim, Judas não se arrependeu. Ele sentiu remorso, mas não houve arrependimento. Se você vai para o Evangelho de João, no capítulo 27, aliás, capítulo 27 não, né? Nem tem. Se você achar na sua Bíblia aí, é Evangelho apócrifo também, viu, irmãos? Deixa eu pegar aqui qual que é o texto. A gente anota o texto aqui e depois... perdão, é Mateus 27. Então não é João, aí sim. Mateus tem 27 capítulos aqui. Mateus 27, versículo 3 e 4. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. O texto é muito claro em dizer, irmãos, que Judas, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Pastor, qual é a diferença entre o arrependimento verdadeiro e o remorso? Amados, arrependimento verdadeiro, ele leva a uma mudança no coração, a uma mudança de vida. O remorso, ele só leva a um estado emocional de tristeza, mas que não produz uma mudança no coração. Judas estava, assim, arrependido das consequências dos seus atos, mas não pelo fato dele ter entregado Jesus. Ele estava arrependido porque ele viu que o ato que ele cometeu não saiu exatamente do jeito que ele esperava. Não houve verdadeiro arrependimento, houve apenas
o remorso, apenas um estado emocional de tristeza na vida de Judas. E o fim dele foi tão trágico, irmãos. O livro de Atos vai dizer que quando Judas se enforcou, a corda se rompeu, o seu corpo caiu nas rochas, resultando numa morte terrível. Atos capítulo 1, a partir do versículo 18, nos mostra que, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Judas provavelmente se enforcou num penhasco. A corda arrebentou do penhasco, ele se espatifou lá embaixo ao ponto das suas entranhas saírem para fora. Essa foi a morte terrível que ele teve. O suicídio de Judas marcou o início dos seus tormentos, porque ele entrou na eternidade como um inimigo impenitente de Jesus. E Judas, então, passou a ser visto como exemplo máximo de oportunidade e privilégios desperdiçados, sendo lembrado pela sua traição, suicídio e castigo eterno. Amados, a história de Judas nos serve como um aviso sério para todos aqueles que rejeitam e traem o Filho de Deus. Quem não rejeita o Filho, o seu fim é trágico. A eternidade no inferno. Agora, sabe o que é interessante? O nome Judas significa louvor. Judas significa louvor. Louvor a Deus. No entanto, o seu nome passou a ser referência de traidor. Não é assim que a gente geralmente se refere a alguém que nos trai? Ah, você é um Judas. Mas Judas, irmãos, significa louvor a Deus. Mas pela sua atitude, ele passou a significar traidor. Aquele que deveria glorificar a Deus, seguiu seu próprio coração, buscando glória para si e para estes o fim é a perdição e a condenação eterna. Aqueles que querem seguir o seu próprio coração, aqueles que não aceitam a salvação, esses já estão condenados, já têm decretado o lugar para onde eles vão. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos. A história de Judas, um exemplo que não devemos seguir. A segunda coisa que nós notamos é a coragem de Jesus diante da prisão. Nos versos seguintes, o texto nos diz que eles deitaram a mão logo depois do beijo que Judas deu no rosto de Jesus. Eles deitaram ali as mãos e prenderam a Jesus. E de repente um se levanta, saca da espada e corta ali o servo do sumo sacerdote. E aí Jesus questiona: vocês vieram atrás de mim como se eu fosse um ladrão, sendo que eu estava ali todos os dias ensinando e pregando a palavra, e nem por isso vocês me prenderam, mas tudo isso está acontecendo por um motivo: para que se cumpra a palavra de Deus. Tudo isso tem uma razão. Amados, mesmo sabendo o que estava por vir, Jesus enfrentou a sua prisão com coragem. Jesus enfrentou a sua prisão com resignação. Ele sabia que aquele era o cumprimento da vontade do Pai. E ele então aceitou o seu destino com humildade e confiança. Jesus, ele não estava se entregando como um ladrão, e muito menos se escondendo.
Um dos motivos, aliás, dele estar ali no Getsêmani era justamente para que Judas o pudesse prendê-lo. Porque aquele era um lugar comum, Judas sabia que Jesus estaria ali. E o texto então nos mostra a soberania de Jesus. Porque não são as pessoas que o prendem, é Ele quem se entrega. Não são as pessoas que o prendem. Jesus, ele não corre nem se esconde, pelo contrário, ele sai para encontrá-los, mostrando quem está no controle da situação. Jesus mostra à multidão que veio prendê-lo e aos seus discípulos que nada estava acontecendo de improviso e muito menos de forma acidental. Mas tudo estava acontecendo exatamente conforme estava predito. É por isso que Jesus pôde descansar, mesmo sabendo da sua prisão. E Jesus revela que o seu reino é espiritual e as suas armas, elas não são carnais. Há um texto no Evangelho de Mateus que mostra para nós claramente isso. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 51, diz aqui: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Agora preste atenção. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então vejam que Jesus revela que o seu reino é espiritual e as suas armas são espirituais. Aquele homem que se levantou, e o evangelho agora eu não lembro se é Lucas ou João, vai revelar que é Pedro, que se levantou para cortar a orelha ali do soldado. Possivelmente Pedro queria atingir o pescoço, mas o soldado deve ter desviado e acabou ali decepando a orelha dele. E Jesus disse: Olha, guarda a tua espada, Pedro, porque todos os que usam da espada irão morrer pela espada. Por um acaso eu pediria ao meu Pai, neste momento eu poderia pedir e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, essa ideia de legião é de um contexto romano. Lembre-se que Marcos foi escrito para os romanos. Uma legião era composta de 6.000 soldados. E Jesus está dizendo que Deus seria capaz de mandar 12 legiões de anjos. Sabe quantos soldados seriam? 72.000 soldados. 72.000 anjos ele poderia pedir naquele momento. Agora, se você conhece um pouquinho da história e voltar lá no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 19, um anjo matou 185.000 soldados numa só noite. Se Jesus pedisse 72.000 soldados para uma multidão de provavelmente 600 pessoas que estavam ali, por isso que Jesus, irmãos, sabia que as suas armas não são carnais, são espirituais. E Paulo vai dizer para a gente na carta aos Coríntios que as nossas armas são espirituais. Elas não são carnais. Quais são as lutas que você está enfrentando? Quais são as dificuldades que você está passando? Você está tentando pela sua força? Você está tentando do seu jeito? Irmãos, a palavra diz que as nossas armas são espirituais. Nós temos que nos apropriar dessas armas para vencer a batalha. Porque quando nós tentamos fazer do nosso jeito, a nossa maneira, nós sempre nos frustramos, sempre dá errado. Tem que ser com as armas de Deus, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que a hora da sua paixão havia chegado, por isso ele não foi preso. Ele se entregou por livre e espontânea vontade. Para Jesus havia terminado a luta no jardim, e agora experimentava a paz, porque ele tinha convicção
de que ele estava fazendo a vontade de Deus. E mesmo em sua hostilidade para com Cristo, todos aqueles inimigos de Jesus também estavam cumprindo o plano redentor de Deus, conforme estava predito pelos profetas no Antigo Testamento e também pelo próprio Jesus. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Deus soberanamente usou seus planos perversos para cumprir os seus propósitos eternos. Deus usou os planos perversos dos inimigos de Jesus para que os propósitos dele fossem cumpridos. Há um texto em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Lendo o texto dessa maneira, dá a impressão de que Deus criou alguns para o inferno e outros para o céu. Não é isso que o texto está dizendo. A Nova Versão, tradução na linguagem de hoje, ela traz assim: o Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Essa versão ainda ajuda a entender melhor o que o texto está querendo nos dizer. Não é que Deus criou uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. O texto está dizendo o seguinte: aqueles que são ímpios, os que rejeitam a Deus, os que vivem na incredulidade, o fim deles, com certeza, será a desgraça. É isso que o texto está dizendo. O versículo aqui não sugere que Deus criou pessoas para lançá-los no inferno. Os homens, eles são condenados pela sua própria escolha e não por decreto divino. Esse provérbio significa que o Senhor tem uma finalidade, um propósito e objetivo para todas as coisas. Então não é que Deus criou, mas sim que Ele dispôs todas as coisas para atender aos seus propósitos, inclusive o ímpio para o dia mau. É isso que o texto está nos ensinando. Deus cria todas as coisas segundo o seu propósito, até o ímpio para que sofra a sua desgraça. Esse texto fala sobre as obras de providência e não obras de criação. É a providência divina que vai determinar ali o fim que a pessoa vai levar, e não que ela foi criada para aquilo. Eu espero que isso fique bem claro, para que a gente não corra o risco de dizer que, não, mas Judas, ele foi criado exatamente para atrair Jesus. Não. Judas escolheu o caminho dele. E o caminho dele foi a perdição. Agora, o que nós podemos aprender, irmãos, com o exemplo de Jesus, é confiar em Deus em meio às provações. E seguir o plano dele para as nossas vidas, por mais difícil que seja. É isso que nós temos que fazer. Jesus confiou em Deus. Por isso que ele descansou no Senhor. Ele não foi preso, ele se entregou. Por livre e espontânea vontade. E por fim, nós temos aqui a fuga dos discípulos. A partir do versículo 50 diz aqui: então, deixando-o todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com o lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Nós já vimos que Jesus já tinha alertado os discípulos de que eles iriam abandoná-lo. Jesus já havia dito para eles: Deus irá ferir o pastor e as ovelhas serão dispersas. Os discípulos rapidamente fogem do local, percebendo que Cristo não estava disposto a resistir aos ataques. E se eles ficassem ali, eles também seriam presos. E amados, quando todo mundo saiu correndo, Jesus não fez nenhuma tentativa de escapar.
mesmo na sua captura, Jesus entregou-se como uma ovelha que vai para o matadouro. E ele sabia que os propósitos redentores de Deus seriam realizados. Após a prisão, seus discípulos fogem, deixando-o sozinho diante de seus captores. Sabe o que isso nos lembra, irmãos? Isso nos lembra da nossa fraqueza humana e da tendência de nós abandonarmos o caminho de Deus quando as coisas se tornam difíceis. Quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, geralmente é muito fácil as pessoas deixarem o caminho de Deus. Sabe o que acontece? As pessoas esquecem. Elas esquecem que Jesus disse que a porta é estreita. A porta é estreita, irmãos, e o caminho também é estreito. Seguir Jesus requer renúncia do eu, negação de si mesmo e abandono dos prazeres do mundo. Algumas pessoas conversam comigo e dizem assim: pastor, parece que quando eu fui para a igreja e eu aceitei Jesus na minha vida, ao invés das coisas melhorar, as coisas pioraram. É perseguição, é luta, é provação. E aí eu digo assim: então, meu querido, em primeiro lugar, o inimigo não tinha por que perturbar a sua vida, porque você já era dele. Você já estava nas mãos dele, então ele nem se preocupava com você. Mas a partir do momento em que você rejeita o caminho dele e vem para Deus, então agora você vai ter uma luta muito grande, porque o inimigo agora vai se voltar contra você. E os seus olhos agora estão abertos para uma coisa que você não via antes, uma batalha espiritual que está acontecendo sobre a sua vida. Você não conseguia enxergar isso, mas agora você consegue ver. E isso é para que você não desanime, pelo contrário, é para que você permaneça firme, porque as lutas vão vir. Pode ter certeza disso. Porque seguir Jesus requer a renúncia do eu, a negação de si mesmo e o abandono dos prazeres. O evangelista Lucas, escrevendo o seu evangelho, lá no capítulo 14, ele vai trazer ali um ensinamento de Jesus, onde por 3 vezes Jesus vai dizer assim: se você fizer isso, você não pode ser o meu discípulo. Se você não fizer isso, você não pode ser o meu discípulo. Você abre aqui Lucas capítulo 14, a partir do versículo 26 diz aqui: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus está falando de relacionamentos. Jesus está dizendo assim: olha, se você ama, mesmo que sejam as pessoas mais próximas de você do que a Deus, então você não pode ser discípulo dele. Jesus tem que estar acima disso. E ele ainda vai continuar dizendo aqui: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus está dizendo assim: se você não está disposto a fazer sacrifícios pessoais, então você não pode me seguir. E por fim, lá no versículo 33, ele diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não está disposto a perder a sua vida por minha causa, então você não pode me seguir. Amados, o discipulado de Jesus é radical. E eu já trouxe uma mensagem aqui falando sobre isso. Agora, existe uma coisa curiosa aqui dentro desse texto. O verso 51 e 52, no verso 50 fala que todos os discípulos fugiram. No verso 51 e 52 fala de um jovem que estava coberto apenas com um lençol, e quando tentaram pegar ele, ele largou o lençol e fugiu nu. Literalmente fugiu pelado. Quando a gente olha para esse texto, essa fuga do jovem que deixa o lençol atrás de si, isso é muito curioso. Alguns acreditam que essa é a assinatura do próprio evangelista Marcos,
que esse jovem é o próprio Marcos, que estava ali naquele momento. Então ele coloca esse pequeno fato como se fosse uma assinatura dele, dizendo assim: eu estava lá, eu presenciei esse momento. Isso é o que a maioria dos comentaristas e teólogos dizem, que provavelmente Marcos deixou a assinatura dele aqui. Mas o que isso nos mostra, meus irmãos, de uma forma figurada, é o símbolo daqueles que rejeitam a Jesus e preferem ficar com a vergonha dos seus pecados. Nós sabemos que somente a justiça de Cristo pode tirar de nós a vergonha do pecado e nos purificar. Então nós temos que buscar estar revestidos da santidade de Deus e vestido com a justiça de Cristo, sendo fiéis a Ele em toda e qualquer situação. Então que nós possamos aprender com os erros dos discípulos e buscar a força e a coragem do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Eu quero finalizar aqui, como eu fiz da outra vez, frisando alguns ensinos práticos para a nossa vida. A história de Judas nos alerta sobre a gravidade da traição e da falsidade, mesmo quando aparentamos devoção e afeto por Deus. Ela nos lembra que a sinceridade de coração e a lealdade são essenciais na nossa relação com o Senhor. Além do mais, como nós vimos aqui, o destino trágico de Judas nos faz refletir sobre as consequências das nossas escolhas e a importância de um verdadeiro arrependimento do nosso coração. Judas nos mostra isso. Muitas vezes, a gente vem aqui e canta hinos de amor ao Senhor. Muitas vezes nós declaramos na nossa vida que amamos a Deus. Mas às vezes, no nosso particular, nós estamos cometendo pecados, dizendo que não amamos verdadeiramente a Ele. Que no fundo, nós ainda gostamos de continuar vivendo a nossa vida do nosso jeito e da nossa maneira. A segunda coisa é a importância de confiar na vontade de Deus e enfrentar os desafios da vida com coragem e resignação, seguindo o exemplo de Jesus. Ou seja, devemos encarar as dificuldades com humildade e confiança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai cumprir com os seus propósitos. Então, por mais difícil que seja a situação que você está passando, não desanime, continue confiando no Senhor. Continue confiando na providência e no cuidado dEle. Porque é o propósito dEle que prevalece. E por fim, como eu disse, seguir a Jesus requer a renúncia do eu e dos prazeres mundanos. Confiando na força e na coragem de Cristo para permanecermos fiéis. Temos que buscar a santidade, irmãos, a justiça de Cristo, evitando a vergonha dos pecados e aprendendo com os erros dos discípulos para que a gente continue permanecendo firme. Que a gente aprenda, irmãos, com os erros dessas pessoas, para não cometê-los. Como eu disse, tudo o que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Temos bons exemplos na palavra de Deus, mas também temos muitos maus exemplos que não devem ser seguidos. E hoje nós vimos aqui alguns deles. Mas vimos um bom exemplo, que era a vida de Jesus, sempre submissa à vontade do Pai. Que você possa viver a sua vida assim, sempre submisso à vontade de Deus. Porque é o propósito dele que prevalece acima de todas as coisas. Vamos orar? Ó Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, e te bendizemos por essa palavra bendita. Mais uma vez, somos aqui, ó Deus, confrontados através, ó Deus, dos exemplos que existem na Tua palavra.
Existem sim, ó Pai, muitos bons exemplos que nós podemos e devemos seguir. Mas também existem exemplos que nos ensinam o que não devemos fazer. Judas foi alguém que caminhou com Jesus. Ele esteve, ó Deus, até mesmo realizando milagres em nome de Jesus. Mas nem por isso deixou de lado o seu coração ganancioso, o seu coração avarento e orgulhoso. Que nós não tenhamos o coração de Judas, ó Deus, mas tenhamos um coração submisso, submisso como o do teu Filho Jesus, que soube reconhecer a tua providência em todas aquelas circunstâncias, que soube reconhecer a tua mão, ó Pai, em toda aquela situação. Por mais difícil que parecesse, ó Deus, ele continuou firme, porque ele sabia que tudo estava acontecendo conforme o Senhor havia determinado. Que nós também possamos aprender, ó Deus, a confiar no Senhor e a descansar em Ti. E que não sejamos como os discípulos que diante das adversidades fugiram. Que nós permanecemos firmes no caminho, em busca da santidade, em busca, ó Deus, dessa intimidade com o Senhor, negando os nossos desejos e as nossas vontades, negando os prazeres que o mundo muitas vezes, ó Deus, traz para as nossas vidas, mas nos submetendo, ó Pai, a Tua boa mão sobre nós, que tem cuidado e tem nos sustentado. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Eu tenho aqui só alguns avisos para dar. Lembrando aos irmãos os nossos encontros de discipulado que nós temos aí durante a semana nos lares, a gente divulga depois nos grupos aí que são concernentes. Se você gostaria de participar conosco ou abrir o seu lar para receber esses estudos bíblicos na sua casa, é só falar comigo, com o irmão Pedro ou até mesmo com o irmão Rafael, e a gente então vai com prazer estar ali participando deste tempo de aprendizado e crescimento na palavra de Deus. No próximo sábado, irmãos, um motivo apenas para os irmãos estarem aí orando, nós vamos ter aqui na igreja 2 eventos, na verdade, um pela manhã e um à noite, né, irmã? Não, à noite é na outra semana, tá certo. No próximo sábado a gente tem um evento aqui pela manhã que é a chamada Mear Plena. Pastor, o que é isso? É a reunião das igrejas da nossa região, onde os pastores se reúnem para definir aí algumas questões administrativas, prestações de relatório em relação aos trabalhos que têm acontecido aqui na região. E a nossa igreja vai estar recebendo então esses pastores e essas igrejas aqui no próximo sábado pela manhã. Então os irmãos estejam orando aí por essa reunião para que Deus esteja abençoando esse tempo que nós teremos aqui no próximo sábado, tá bom? E aí sim, no outro sábado à noite, nós vamos ter um encontro de mulheres. A gente vai estar fazendo o cartaz bonitinho para a irmã, depois Marta vai estar divulgando também nos grupos e a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais. A irmã pretende trabalhar aí com as mulheres da Bíblia, vai tomar ali alguns exemplos de mulheres da Bíblia para que as irmãs possam aí aprender, creio que tanto com os acertos quanto com os erros também dessas mulheres para a sua caminhada espiritual. E só mais um motivo de oração para os irmãos e um desafio que eu lanço aqui para nós como igreja. Essa semana, o irmão Pedro até compartilhou depois lá no grupo, pastor Ildefonso, ele é o pastor de capelania hospitalar, ele cuida muito ali da região, ali da cidade de São José dos Campos, atendendo vários hospitais com este ministério. E aí abriu-se uma porta, então, para exercer esse ministério de capelania hospitalar aqui em Taubaté, ali no Agamute. O pastor Ildefonso, ele esteve aqui em reunião ali com a diretora, depois eu e o irmão Pedro, a gente foi almoçar junto com ele, e aí a gente tem esse desafio de, como igreja, abraçar esse ministério e aproveitar essa porta que se abriu
para que a gente possa pregar a palavra de Deus ali dentro do Agamute, diante de pessoas que estão ali muitas vezes em estados com o coração muito mais sensível e aberto para poder ouvir a palavra de Deus. E nós temos aí, tanto eu quanto o irmão Pedro, uma responsabilidade de montar uma equipe. O pastor Ildefonso, ele vai dar um curso da capelania hospitalar. Nós precisamos montar uma equipe onde ele vai dar esse curso para que a gente possa ter então um grupo de pessoas que possa estar indo ali, tirando talvez ali um horário do seu dia para compartilhar da palavra de Deus com as pessoas que estão ali no leito daquele hospital. Depois a gente vai estar divulgando até mais informações, mas se você tem interesse em fazer parte desse ministério, fala, pastor, olha, eu quero fazer parte desse ministério com vocês. Me procure o irmão Pedro, que a gente vai anotar o nome de vocês, para que a gente então possa depois falar com o pastor Ildefonso, para ele poder vir, dar esse curso, e aí a gente começar a exercer esse trabalho ali junto ao hospital aqui na cidade de Taubaté, no Agamute. Então, uma porta que se abriu, irmãos, para que a gente possa exercer aí o trabalho da pregação da palavra de Deus e um motivo de oração para que os irmãos estejam aí orando nesse sentido. Pastor, isso é só para a nossa igreja? Não. Se você tem irmãos de outras igrejas que gostariam de fazer parte também do ministério de capelania, passa o nome e o telefone dessa pessoa, tanto para mim quanto para o irmão Pedro, para que a gente possa se organizar, falar com o pastor Ildefonso, marcar a data aí para que ele possa vir trazer o curso, e aí a gente vai então estar fazendo esse trabalho junto ali ao Agamute de Taubaté. Tanto eu quanto o irmão Pedro, a gente estava desenvolvendo um trabalho ali no Centro Pop, o centro que trabalha com os moradores de rua. Na verdade, um trabalho que iniciou com o irmão Pedro, que sempre tem esse coração disposto ali a buscar oportunidades para servir e pregar a palavra. E aí, quando ele falou comigo, eu quis também fazer parte, e a gente estava ali todas as terças-feiras pela manhã, tendo um tempo de devocional, trazendo a palavra de Deus para os moradores de rua, e a maioria a gente sabe que tem problemas com a dependência química. Mas, infelizmente, essa porta se fechou para nós. Nós ficamos ali provavelmente uns 6 meses, mais ou menos, né, Pedro? Compartilhando a palavra de Deus. Mas houve uma mudança ali na administração, e a nova administração não permitiu mais que a gente continuasse com esse trabalho. Mas Deus é tão bom, irmãos, e tão misericordioso, que uma porta se fechou e outra se abriu. Nós temos agora a oportunidade de poder entrar dentro de um hospital aqui na cidade de Taubaté e compartilhar da palavra de Deus. Então orem por isso, orem para que realmente esse ministério se desenvolva, cresça, e nós como igreja possamos também ser referência aí para outras igrejas e outros irmãos que queiram se envolver também nesse trabalho. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós pudemos passar aqui. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, bendizemos o teu nome, somos gratos ao Senhor por esse tempo, ó Deus, que nós temos aqui juntos, louvando, bendizendo e exaltando o teu santo nome. Um tempo, ó Deus, que é mínimo diante, ó Pai, de uma semana toda que nós temos, mas sabemos que este tempo, ó Deus, é um tempo de comunhão, ó Deus, um tempo em que nós podemos nos fortalecer para que possamos justamente, ó Deus, sairmos daqui levando, ó Pai, a mensagem de salvação para a vida, ó Pai, das pessoas com as quais nós nos relacionamos no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja nos nossos encontros ocasionais, ó Deus, durante, ó Pai, a ida a um supermercado, a uma padaria, ou até mesmo andando pela rua. Que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria para levar essa mensagem, ó Deus, a tantas vidas que precisam e necessitam de uma palavra, ó Pai, de esperança e salvação para o seu coração. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude nisso. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, Jesus Filho Cristo, e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.